Olá, boa noite. Que bom que estamos juntos, reunidos, mais uma vez para a nossa palestra online da Casa Espírita Aprendizes do Evangelho. Que a paz, o amor do nosso Mestre Jesus esteja conosco em mais esta oportunidade, mais esta noite. Que a equipe espiritual, trabalhadora da nossa Casa Espírita nos visite e derrame sobre nós muita paz, muito amor, muito carinho nessa noite. Hoje vamos ficar juntos aqui, vamos conversar sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nas últimas palestras, nas últimas semanas, foi falado sobre o capítulo 5, que trazia o tema das angústias, do sofrimento. E agora nós vamos abrir e fechar hoje o capítulo 6, que é um capítulo bem curtinho do Evangelho, e nós vamos falar do Consolador. Então, depois de Kardec ter nos trazido os sofrimentos no capítulo 5, vai vir a esperança do Consolador aqui nesse capítulo 6, ao qual a gente vai conversar um pouquinho essa noite. Esse capítulo, ele inicia com um trecho que eu quero ler para vocês, que fala sobre o jugo de Jesus. Não vamos confundir a palavra jugo com julgo de julgamento, Estamos falando aqui de um substantivo. O jugo era uma peça de madeira, que era utilizada no arado dos campos, que é uma madeira utilizada para prender os dois bois, que puxavam o arado. Aquela madeira que era colocada na cabeça dos bois, que mantinham os dois unidos, para que eles fizessem o arado da terra, seguindo o dono que puxava esses bois. Então é um objeto que limita, a capacidade de movimento dos bois e só permite que eles façam o movimento que os donos querem, Normalmente é um objeto pesado, que é de madeira, então esses bois tinham que levar essa peça presa ao seu corpo, tá? Então é disso que nós estamos falando. Então eu vou ler esse trechinho aqui do Evangelho para a gente depois conversar sobre ele. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Vinde a mim, vós todos que andais em sofrimento, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, nesse trecho do Evangelho que Jesus nos deixou, o que ele quis dizer com o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, Se nós vimos que o jugo é uma peça que ela é feita para que andemos, no caso os bois aí, sigam uma linha reta, sigam o traçado do arado que o dono do campo lá quer traçar, nas suas plantações, trazendo para as informações que Jesus quer nos deixar. Nesse caso, o meu jugo é suave, ele quer dizer o quê? Que o caminho que ele traça para nós é um caminho suave. Que o peso que nós temos que carregar é um peso suave. Essa limitação, que essa peça impõe aos bois, ele quer, através das suas leis, impor uma limitação muito suave para nós. Por que o fardo é leve? O que é o fardo? O fardo é uma bolsa, é um embrulho onde a gente coloca as coisas que a gente precisa levar, Então, tudo que a gente precisa carregar fica leve quando nós usamos o jugo de Jesus.
Ou seja, se nós seguirmos as leis de Jesus, as leis que ele nos deixou, tudo vai ficar mais leve na nossa vida. Quais foram as leis que ele nos deixou? O que Jesus veio ensinar quando esteve aqui entre nós? Amor, caridade, perdão. Então, se nós conseguirmos colocar isso nas nossas vidas, trazer todos esses ensinamentos que Jesus nos deixou, o nosso fardo vai ficar mais leve. Nós vamos conseguir levar a nossa vida com uma tranquilidade muito maior. Ele não está prometendo o fim dos sofrimentos. Nós vimos durante todo o capítulo 5 que o sofrimento, até para o burilamento das nossas necessidades, né? A gente reencarnou aqui para poder ajustar algumas coisas, melhorar outras coisas. Então, até dentro dessa necessidade, o sofrimento faz parte da nossa caminhada. Mas o que Jesus nos prometeu nesse capítulo, nessa passagem que o Evangelho nos ensina, é que se nós seguirmos o seu caminho, se nós usarmos o seu jugo, tudo que ele nos ensinou quando esteve aqui há mais de 2000 anos, né? Nosso fardo vai ser leve, nossa caminhada vai ser mais leve. Então, se vamos carregar o peso leve do fardo, teremos uma caminhada mais tranquila. Conseguiremos alcançar os nossos objetivos de uma forma mais tranquila. Ele não falou em momento nenhum que iria eliminar, né? Mas sim aliviar. Então, ficou bem claro quando ele disse que ele diz, né, que ele, Jesus, é manso e humilde de coração. Ser manso e humilde de coração é levar os desafios que são colocados no nosso dia a dia da melhor maneira possível, sem rancor, sem mágoa, sem desejos de vingança. É lógico que em certos momentos nós somos muitas vezes desafiados pelo meio, por outras pessoas, por situações que se colocam à nossa frente. Mas a única coisa que ele está nos pedindo para que o nosso fardo seja aliviado é que nós sejamos capazes de seguir o que ele nos pede, que sejamos, assim como ele, mansos e humildes, que tenhamos a capacidade de amar o próximo, de perdoar o próximo, de ter benevolência, caridade com o próximo. E se nós nos espelharmos no próximo, né? O primeiro ensinamento de Jesus, qual foi? Amar a Deus como a ti mesmo. Então, se nós conseguirmos amar ao próximo como nós nos amamos, ou pelo menos deveríamos nos amar, né? Com certeza teremos o nosso caminho mais suave nessa caminhada, assim ele nos promete, assim temos certeza de que poderemos sim encontrar um caminho mais suave durante essa nossa prova, essa nossa reencarnação, nessa nossa passagem pelo planeta Terra. E na sequência do capítulo 6, o segundo ensinamento que Kardec nos colocou aqui foi sobre o Consolador Prometido. Então, dentro dessa linha, né, de trazer a esperança depois de nos ter mostrado o sofrimento, ele trouxe aqui o Evangelho de João, capítulo 14, que eu vou ler aqui para vocês também. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o meu Pai
enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, nessa passagem, o que Jesus nos deixa bem claro, na ocasião em que ele estava encarnado aqui, evidentemente, é que após ele, ou seja, depois que ele deixasse o nosso mundo, Deus enviaria aqui para a Terra o que ele mesmo chamou de Consolador Prometido, e nomeou esse Consolador como sendo o Espírito de verdade, o Espírito Santo, né? E durante os trabalhos de Kardec, quando ele começou a estudar a doutrina espírita, nas reuniões mediúnicas que ele transcrevia, né, as comunicações mediúnicas que os médiuns recebiam, nessas transcrições, em algumas oportunidades, o espírito comunicante se apresentou a Kardec como sendo o espírito de verdade. Foram assinadas mensagens como sendo o espírito de verdade. E nessas comunicações, esse espírito se apresenta como se falasse assim como Jesus, se dirigindo ao meu Pai, se dirigindo ao Espírito Santo, assim como se fosse o próprio Cristo. Então, deduzimos, né, dentro do que Jesus nos disse, que o Espírito de verdade traz as comunicações da doutrina espírita. Quem é o grande consolador para o nosso mundo moderno hoje, senão a própria doutrina espírita? Essa doutrina que, de certa forma, né, eliminou a morte. Aprendemos com a doutrina espírita que a vida não termina no caixão. Não quando morremos em corpo, simplesmente passamos a viver um outro tipo de vida. E temos também a consciência que não é a nossa primeira passagem por esse planeta ou por outros planetas, por outras existências. Então, através da doutrina, temos a consolação de sabermos, primeiro, que as experiências, os sofrimentos que estamos passando nesta prova terrena, nesse momento, durante essa nossa vida, ela não é fruto do acaso. Se estamos passando por essas provas hoje, é porque necessitamos. Necessitamos porque cometemos falhas em outras oportunidades, em outras vidas, em outras encarnações. Da mesma forma que vamos levar tudo o que estamos plantando nesta existência para as próximas vidas. Então, esse consolador que Jesus nos prometeu, dentro da filosofia da doutrina espírita, se encaixa muito bem. Porque se não acreditarmos na continuidade da existência, na pluralidade dos mundos, realmente fica muito complicado de acreditarmos na justiça divina. E a justiça divina se explica e se auto-justifica com o Espiritismo, com a pluralidade dos mundos e a continuação da nossa existência após essa experiência aqui na Terra. Assim como uma continuidade do que já passou em outras existências. A lei da causa e efeito, né, é o próprio consolo para nós todos, que estamos hoje vivendo dos efeitos do que causamos no passado, e tudo o que causamos hoje será o efeito do amanhã. Então temos o compromisso de plantar coisas boas hoje para colher bons frutos amanhã. Assim como estamos colhendo hoje o que plantamos no passado. Então, esse consolador de que Jesus nos falou e nos prometeu é um dos temas mais diversos, né, do cristianismo. Em todas as vertentes das religiões cristãs, é um dos pontos de maior divergência entre as religiões. Muitos acreditam que o Cristo, nessa passagem, disse que ele voltaria, que Deus enviaria um outro Cristo,
para a Terra. Mas fica bastante claro quando ele fala no Espírito Santo, no Espírito da Verdade, que aquele povo, naquela época, não estava preparado para entender essa verdade. As pessoas não tinham um nível de conhecimento, tanto religioso como intelectual naquela época, para entender o que hoje nós estamos começando a conseguir entender. Ainda muitos não aceitam essa verdade, mas alguns de nós, pelo menos todos os que estamos reunidos nessa casa espírita, há algum tempo já, né, desenvolvemos essa crença, desenvolvemos essa linha de raciocínio que nos permite admitir a pluralidade dos mundos, a continuação da existência dentro da filosofia do Espiritismo. Então, esses pontos de divergência nas religiões cristãs é que ainda causam muitas guerras, muitos conflitos, muitas disputas, né? Embora todas tenham a mesma filosofia de seguir as palavras do Cristo. Cada um interpreta da maneira que entende. Nos parece que a luz da razão, que é uma das principais diferenças, né, na doutrina espírita, é que tudo seja feito com os olhos da razão, até porque o próprio Kardec era um estudioso, um cientista, né, que foi estudar os fenômenos que aconteciam na sua época. Dentro desse estudo bastante delicado e bastante técnico que ele fez, né, ele nos coloca isso, que o Espírito da Verdade depois, né, veio através das comunicações mediúnicas trazer para ele que todas as aflições que os homens passam na Terra são fruto de suas próprias interferências. Tudo que foi feito pelo próprio homem é o que ele vive na sua realidade atual. E tudo que ele vai fazer, ele vai colher os frutos amanhã. Então, essa lei da causa e efeito é uma das consolações maiores que Jesus poderia nos ensinar. Na época que ele veio, infelizmente não se estava preparado para isso. Mas o Espírito da Verdade voltou e entrou em comunicação mediúnica através dos trabalhos de Kardec e dos médiuns que o assistiram. E juntando esses dois parágrafos desse capítulo, o que nós conseguimos tirar de lição para as nossas vidas, para o nosso dia a dia? Que se nós tomarmos para nós o jugo de Jesus, ou seja, seguirmos o seu caminho, seguirmos os seus ensinamentos, tudo o que ele deixou para nós através dos evangelistas, dos apóstolos que transcreveram para nós as suas lições, o seu modo de vida. Que a gente tenha um pouco mais de tranquilidade, serenidade, amor e perdão nas nossas atitudes do dia a dia, sem vaidades, sem rancores, sem mágoas, vinganças. Se nós conseguirmos parar e pensar diante dos problemas que nos afligem, o que Jesus faria no meu lugar? E se nós conseguirmos fazer o que Jesus faria, nós vamos ter o nosso fardo aliviado. Nós vamos ter a nossa caminhada mais suave. Nós vamos encontrar o Consolador ou o consolo para as nossas aflições dentro de nós mesmos. Nós vamos resolver os nossos problemas com a tranquilidade necessária, com a harmonia necessária, porque nós confiamos no futuro. Qual é o futuro? A vida eterna. O que nós fazemos não é para ser resolvido nesta encarnação. O que nós fazemos é para ser resolvido na eternidade. Então, mesmo que perante os homens, perante a sociedade, algumas das nossas atitudes sejam incompreensíveis, porque a sociedade está acostumada com atitudes vingativas,
atitudes de ajustes imediatos, atitudes de sempre termos que revidar a tudo aquilo que nos é feito, se nós formos mansos e humildes, como Jesus nos ensinou, nós vamos ganhar créditos para acertar as contas com Ele quando partirmos desta vida. O nosso acerto não é com o homem, o nosso acerto é com Deus. Vamos entrar e acreditar no Consolador prometido, na vida eterna, no amanhã, não como sendo o amanhã no nosso calendário, mas como sendo o amanhã após a nossa partida deste planeta. As duas lições, elas se completam e se ajustam para que nós confiemos no que Jesus nos ensinou, nessas palavras que ele nos deixou. O seu jugo, se tomado por nós, teremos e encontraremos o consolo que ele nos prometeu. Porque esse consolo, como ele já disse também, não é deste mundo, né? Vamos encontrar Jesus dentro dos nossos corações, nas nossas atitudes, nas nossas ações do dia a dia, para que depois possamos nos encontrar pessoalmente com ele, dentro de nós mesmos, e com um alívio muito grande no coração, podermos abraçá-lo e dizer: tomamos para nós o seu jugo, e realmente o peso foi muito mais leve. Esse fardo não causou nenhum tipo de constrangimento, muito pelo contrário, serviu de ensinamento, de lição para o que nós vamos levar para a nossa vida daqui para frente. Se pudermos fazer o bem para os irmãos que nos cercam, certamente amanhã esses irmãos terão a oportunidade de nos devolver o bem que fizemos. Ao passo que, se formos vingativos, cruéis e tratarmos os nossos semelhantes como não gostaríamos de ser tratado nesta passagem por aqui, teremos que arcar com as consequências para as próximas passagens, para as próximas oportunidades em que nos encontrarmos com esses irmãos. Então, vamos tomar para nós os ensinamentos de Jesus e vamos tentar viver a nossa vida como se realmente seguíssemos os passos do Mestre. E quando tivermos alguma dúvida com relação ao que fazer, vamos nos perguntar: se fosse Jesus, o que ele faria? Ótima noite a todos. Vamos, neste momento, entrar em sintonia com esse salão de palestras da nossa casa. Quem já teve a oportunidade de lá dentro estar alguma vez fisicamente, vamos nos transportar para dentro desse salão. Vamos nos imaginar sentados naquelas cadeiras e olhando para esse quadro do nosso Mestre Consolador que se encontra lá na parede do fundo do salão. Jesus, que nos traz tanta paz, tanto amor e tantos ensinamentos. Basta que tomemos sobre nós o seu jugo, que tomemos sobre nós os seus ensinamentos e nos moldemos a esse modo de agir e de pensar, para que tenhamos na nossa vida o rumo certo, que possamos traçar no nosso solo o arado correto para plantar o que for de melhor para colhermos amanhã os bons frutos. Temos certeza que, se seguirmos os seus ensinamentos, seremos muito mais felizes do que aquele que prefere seguir pelos caminhos tortuosos da vida desregrada, da vida sem os ensinamentos que o Mestre nos deixou. Que possamos sentir essa chuva de bênçãos que os amigos, trabalhadores espirituais da nossa casa derramam sobre nós e sobre nossa família nesse momento. Nossas casas abençoadas, nossos locais de trabalho purificados,
e elevemos o nosso pensamento a todos aqueles que necessitam, nossos entes queridos, amigos, parentes, vizinhos, que se encontram necessitados, principalmente esses que sofrem com a Covid nesse momento. Que a equipe médica da nossa casa possa visitar cada um desses irmãos e tratá-los da maneira que cada um necessita nesse momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como procuramos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair ante as tentações. Livrai-nos, Pai, de todos os males, pois teu é o reino, o poder, e há de ser tua glória para todos sempre, Senhor. Graças a Deus. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho. Tenham uma ótima semana e nos encontraremos novamente na semana que vem. Se mantenham seguros e saudáveis. Muito obrigado.